Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Bom, pessoal, estamos aqui novamente para a nossa próxima aula, nossa aula 3. Mas antes de iniciarmos a nossa aula 3, eu gostaria de dar alguns pequenos avisos para vocês. O primeiro aviso é com relação à web tutoria. Muitos alunos têm entrado nos fóruns de discussão reclamando ou ligando, mandando e-mail, dizendo que estão com algum problema com relação ao conteúdo disponibilizado na web. Mas o problema é que eles estão acessando o portal da EADCOM. E toda a parte de web tutoria, todo o material complementar, vídeo, todo o material que os professores produzem estão no AVA. Lembra que a gente falou na última aula sobre o AVA? O AVA é o nosso portal de interatividade na internet, tá certo? Então, procurem fazer o cadastro para aqueles que ainda não realizaram o cadastro no AVA. O endereço é www.uniteams.br/ava. É muito simples o cadastro, você pode entrar lá, informa o seu CPF e segue os passos solicitados ali em seguida, tá certo? Então, procurarem todo mundo não acessar o site da EADCOM, e sim no AVA. É nele que está todo o conteúdo que nós estamos produzindo, inclusive os slides da aula que você vai ver hoje vão estar lá disponíveis, temos vídeos, entrevistas que nós gravamos, tudo fica no portal lá do AVA. Então, faça seu cadastro o mais rápido possível e acompanhe lá o conteúdo. Outro aviso que eu gostaria de dar a vocês é com relação aos fóruns, à utilização dos fóruns. Muitos alunos têm postado perguntas que não condizem ou com a aula, no qual eles estão postando o fórum, a pergunta no fórum, ou não condiz com a disciplina. Então, procurarem verificar antes de postar uma pergunta se você está no local correto, se está no fórum exato, tá bom? Então, se você vai fazer uma pergunta hoje, pelo que nós vamos falar de sistemas posicionais de numeração, então você faça na aula 3 lá, que tem um fórum. Cada aula nós abrimos no AVA lá, um espaçozinho, um fórum, para você tirar dúvidas sobre o que foi dito na aula, sobre o conteúdo que está disponibilizado, ou alguma outra dúvida que você tenha em relação a este conteúdo. Se você quer falar sobre a história da escrita, os componentes básicos de um computador, você deve procurar o fórum da aula 2, tá certo? Então, para essa disciplina e para as outras disciplinas também, vocês procurarem sempre colocarem, postarem as perguntas e questionamentos no fórum correto, tá certo? Porque aí fica mais fácil de você ser atendido, você ser respondido, ok, pessoal? Outro aviso é com relação à prova, a MP1. A MP1 será realizada no dia 20 de abril, certo? Ela foi prorrogada em mais uma semana, ela será realizada no dia 20 de abril de 2008, ok? Às 14h30, certo? Não esqueçam, a primeira prova, a MP1, dia 20 de abril, às 14h30. Essa prova é feita presencial, hein, pessoal? Notem isso, é presencial, não é pela web, não, tá certo? Você vai fazer essa prova no local aí onde você está matriculado, onde você assiste as teleaulas, ok? Então, procurem sair no horário, certo? Presencialmente, tá certo? Outro aviso é o seguinte, com relação às provas, como é que funcionam as médias? As médias você vai somar a nota da primeira prova, a MP1, mais a nota da segunda prova, a MP2, vai somar, divide por 2 e você vai obter essa média. Essa média tem que ser igual ou maior que 6, certo? Igual ou maior que 6. Caso sua média não alcance 6, você vai fazer a MP3, certo? Uma terceira prova. Então, a partir dessa terceira prova, com a nota que você tirar, ela vai substituir a menor nota da MP1 ou a MP2. Ela vai substituir a menor nota entre as duas, ela substitui. Novamente é tirado a média e dividido por 2. Soma-se e divide por 2 e tira a média. Se você alcançou 6, parabéns. Se não alcançou, ainda se não alcançou, você vai ser encaminhado a fazer a dependência. A dependência não é todas as aulas, novamente você vai ter que assistir. É um conteúdo preparado especificamente para alunos em situação de dependência, ok? Então, não esqueçam, dia 20 de abril às 14h30, a MP1, ok? Vamos lá. Bom, na aula anterior, acompanhamos no slide, nós vimos
o que era a memória RAM. Nós vimos que a memória RAM é a memória principal do computador. É a memória no qual o processador trabalha diretamente, onde ele grava as informações dos processos, das instruções que estão sendo executadas. Vimos que a memória RAM é como se fosse um grande escaninho, lá, uma grande estante com várias posições para serem armazenados os dados, as informações. Ok? Então, essa é a memória RAM, ela é a principal. Você pode gravar em qualquer ordem, começando da última posição, dando meio, na primeira, na décima, não importa. E um fator muito importante de se lembrar é que a memória RAM, ela se apaga quando o computador é desligado ou a fonte de energia do computador é interrompida inesperadamente. Ok? Então você perde tudo que você estava processando. É uma memória temporária, a memória RAM. Viu também sobre a unidade central de processamento, a UCP. A UCP, ou CPU, nós vimos que é o cérebro do computador. Ela é considerada o cérebro do computador. Todas as instruções, todo o processamento, toda a parte de cálculo é executado dentro dessa CPU. Lembramos que a CPU não é aquela caixa preta do computador. Ok? CPU é só o processador mesmo lá, onde tem todas as partes que fazem os cálculos que interagem com os demais hardwares. Vimos também que a unidade de controle é a principal porta, é a porta de entrada e saída. Ok? Ela que faz a conectividade, a interação entre a memória principal e o processador. Tudo que ela precisa ser guardado, ser armazenado, é ele que vai fazer esse trabalho aí de levar e trazer informações. Vimos também a unidade lógica e aritmética, a ULA. A ULA é a parte do processador, é o componente do processador, onde são localizados todos os cálculos matemáticos. Ela que faz qualquer tipo de cálculo, soma, subtrai, multiplica, divide, calcula se um número é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, toda essa parte de cálculo está dentro da ULA, que ela é um componente do processador. Também vimos sobre os registradores. Nós vimos que os registradores, pessoal, é um tipo de memória muito pequena que auxilia o processador enquanto ele está trabalhando. Certo? Os registradores vão guardar pequenas instruções, pequenos valores dentro desses registradores. Uma coisa que nós podemos perceber no fórum é que muita gente confundia registrador com memória cache, perguntando se era a mesma coisa. Não é, tá certo? Observe, registradores é uma coisa, memória cache é outra. Memória cache é como se fosse uma memória RAM, só que dentro do processador. É uma memória mais próxima. A função dela é outra função mais avançada que nós podemos estar tirando dúvidas depois lá no fórum. No AVA, a gente vai postar material, conteúdo sobre isso, tá certo? Então, registradores são pequenas porções de memórias utilizadas pela CPU para estar, enquanto ela está fazendo cálculos, pequenos cálculos. Também vimos sobre os processadores RISC e CISC. Nós vimos que os processadores RISC, eles possuem um número bem menor de instruções de cálculos matemáticos colocados dentro dele. É um processador que tem um número reduzido de instruções. Já o CISC é um processador que tem um número muito maior de instruções matemáticas dentro dele. Então o CISC ele facilita a vida do programador, ok? E o RISC, como ele tem menos instruções, para quem programa, para quem cria programas de computador, é mais complicado, né? É mais difícil. Só que ele tem uma vantagem no tempo de execução, ele consegue executar as coisas mais rapidamente, as instruções. Então não podemos dizer que o RISC é melhor que o CISC, ou que o CISC é melhor que o RISC. Nós temos que analisar a aplicação de cada um. Então, maiores dúvidas que a gente tiver sobre essa aula, vocês procurem lá na aula 2, dentro do AVA, nós vamos estar respondendo fora. O professor Carlos está sempre lá também respondendo conteúdo. Então, dúvidas sobre isso, vocês podem postar lá. E para a aula de hoje nós temos... Bom, pessoal, o objetivo de hoje, né? Primeiramente, nós vamos conhecer um pouco da história dos números, né? Os números são muito importantes para o desenvolvimento da humanidade, de tecnologias, de novas tecnologias. Vamos falar um pouco sobre a história dos números, né? No slide a gente vê também que nós vamos falar sobre... Nós vamos compreender os sistemas de representação numéricas, né? Que são a maneira como a gente consegue expressar os números. Nós vamos falar principalmente sobre os sistemas de representação em base 2 ou base binária, em base 8 ou base octal
em base 10, base decimal ou em base hexadecimal. Nós vamos também ver no slide, né, sobre as conversões entre os sistemas de numeração. Ou seja, existem várias maneiras de representar números, né? Então nós vamos aprender a converter entre sistemas diferentes de numeração, certo? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos aproveitar. Bom, pessoal, então seguindo aí, vamos continuar um pouco, antes de entendermos como esses números, como é que funciona todos esses números que o professor Carlos acabou de dizer, vamos entender um pouco ainda da história. Bom, inicialmente, a necessidade de quantificar coisas, objetos, rebanhos e outros. Essa sempre foi o objetivo, como nós falamos na primeira aula, do ser humano ao criar os dados, as informações. Ele sempre teve a necessidade de quantificar, de anotar quanto ele tinha de rebanho, de ovelhas, de coisas, de objetos, de propriedade, de dinheiro. Então ele sempre teve essa necessidade de marcar lá, quantificar objetos. E talvez uma das primeiras formas de representação numérica tenha sido a utilização das mãos. As mãos então foram talvez aí a primeira forma de representar números. Como nós podemos observar aí na figura, temos o exemplo de uma corda. Essa corda ela possui alguns nós, certo? Esses nós eram utilizados aí para representar a quantidade de objetos, de itens que a pessoa desejava quantificar. Também vemos logo abaixo pedras, também eram utilizadas para a quantificação de objetos, rebanhos, entre outras coisas. E por fim, eles adotaram um sistema do qual não se perdia muitas informações, que eles utilizam aí, você pode observar pelo osso. Observe bem aí que tem os riscos no osso, que esses riscos representavam aí a quantidade de elementos no qual eles desejavam estarem representando. Bom, só complementando, né, existia a necessidade de lembrar, né, a necessidade de anotar justamente porque nós temos uma capacidade limitada de lembrança, né? Então, o pastor não era obrigado a saber quantas ovelhas tinha no seu rebanho. Então, para isso, ele tentou fazer algum tipo de anotação, utilizando cordas, pedras, né, ou anotação em ossos, né, fazendo uma marca para cada ovelha que tivesse no rebanho. Entretanto, essas maneiras primitivas, elas tinham uma limitação, né? Ficava difícil, por exemplo, você ter uma corda grande o suficiente para representar todo um rebanho, né? E além disso, tinha dificuldade de fazer contas. Vamos supor que ele comprava o rebanho do vizinho, então quantos nós ele teria que adicionar à sua corda para poder representar o novo rebanho que ele tinha, né? São dúvidas que a gente vai responder na sequência. Então, como você pode ver no slide, imagine-se tendo que representar o número 15 ou o número 83 em paredes, pedras ou ossos, como nós apresentamos e como o professor Carlos acabou bem de lembrar, né? Ficaria quase que inviável, né, professor? Se representar a pessoa uma quantidade de 83 numa corda ou 83 numa parede. Imagina o peso para carregar 83 pedras. Principalmente, 83 pedras seria bastante complicado. Então, devido a essa necessidade, é que foram-se, então, criando outros métodos de representação de quantidade de elementos. E aí nós podemos acompanhar no slide, então surgem os números romanos. Os números romanos foram criados então para substituir essas marcações de traços em ossos, pedras e cordas, né, e passou a ser escrito então. As letras são os símbolos utilizados para representar as quantidades. Então, nós podemos ver pelos algarismos romanos que existiam lá o I, o V, o X, o D, como nós podemos observar aqui no slide. Certo? Nós temos aí, romana, o I representa o 1, dois Is representam 2, um I e um V representam 4, o V representa o 5, o D, C, X, X representava o 620, certo? Só um detalhe a respeito do sistema de numeração utilizando algarismos romanos, né? Ele era um pouco deficiente no sentido de que, em alguns casos, não fazia muita lógica. Por exemplo, se você colocasse o algarismo I e na sequência seguido do algarismo V, formaria o número 4, significando que V, 5, menos 1, 4. Entretanto, se você coloca o algarismo V seguido do algarismo I, né, mudam-se as posições, né? O V continua valendo 5, o I continua valendo 1. Porém,
1 mais 6 representando 6. Né? 5 mais 1 representando 6. Então, em alguns casos, não faz muita lógica esse raciocínio. Por isso, outros sistemas de numeração foram inventados, como a gente vai ver na sequência. Bom, como o professor Carlos bem descreveu, o sistema romano ele apresenta deficiências em operações aritméticas, justamente por não seguir um padrão, não seguir uma certa lógica. Então, quando eram utilizados para fazer cálculos, por exemplo, em valores monetários, fracionários, esses números, esse sistema de representação romano, ele não servia. Ele apresentava muitos problemas. Então, aí foram surgindo outros sistemas de numerações aí, e surgiram, então, outras formas de representação, como os algarismos arábicos. Vamos ver aí, acompanhando o slide aí, uma história aí de evolução dos algarismos arábicos. E, originalmente, os algarismos era aquela última linha, que você pode ver na figura aí, era a última linha. E ela foi evoluindo até chegar aos algarismos que hoje nós conhecemos aí, o 1, 2, 3, dessa forma mais conhecida, que nós conhecemos dos números decimais aí. Então foi assim que evoluiu os números arábicos. Então, nessa forma de representação numérica, 10 símbolos diferentes representam qualquer número natural. Então, a partir dessa forma de numeração arábica, né, que foi criada, então todos os números naturais poderiam ser representados utilizando apenas 10 símbolos, que é os símbolos que nós conhecemos hoje, o 0, o 1, o 2. Então, é a partir daí. Conhecido hoje como sistema decimal. Esse sistema de numeração arábica, no qual utiliza 10 símbolos para representação de todos os números naturais, é conhecido hoje como sistema decimal, ou sistema posicional de numeração base decimal, base 10. Por que a gente chama esse sistema arábico, né, sistema de representação, de sistema posicional? Né? Então, veja só. Porque a posição em que um algarismo ocupa dentro de um número faz toda a diferença. Quem já ouviu falar na expressão 0 à esquerda? Né? Um 0 à esquerda de um 5 não representa nada. 0, 5 continua valendo simplesmente 5. Agora, um 0 à direita faz toda a diferença. O número passaria de 5 até o valor 50. Então, por isso, isso se chama sistema posicional de base 10. Né? De base 10 porque 10 algarismos são usados para representar os números, e posicional porque a posição aonde o número está, né, onde o algarismo está dentro de um determinado número, faz diferença na quantidade que aquele número expressa. Muito bem. Então, dando continuidade, existem ainda, além do sistema decimal, que o professor Carlos acabou de falar, existem ainda sistemas importantes para a computação, que são, acompanhe no slide, o sistema binário, ou conhecido como posicional base 2, que é a linguagem que o computador entende, ou o sistema também octal, que é o posicional de base 8. Certo? Então, além dos decimais que nós conhecemos, também existem os sistemas binários e octais. Bom, por que o sistema de base 10 ele é mais popular em relação aos outros? Acredito que alguns de vocês nunca ouviram falar no sistema binário ou no sistema octal. Né? Então, existe uma questão antropológica, né, onde, por exemplo, nós temos 10 dedos nas mãos. Né? Então, o número 10 é o número com o qual a gente convive desde criança, desde que nascemos. Né? Então, o ser humano tem uma identificação muito grande com o número 10. Inclusive, né, sempre usamos, em esportes e outras atividades, os dedos para indicar quantidades. Né? Quem já ouviu o juiz, numa partida de vôlei, né, indicar com um dedo levantado que falta apenas um ponto para finalizar a partida. Então, existe essa identificação natural do ser humano com o número 10. Por isso, o sistema de numeração posicional de base 10 ou o sistema decimal é o mais comum e o mais utilizado na atualidade. Isso mesmo. Então, apesar de existir essa quantidade de sistemas posicionais de numeração, como o professor Carlos acabou de dizer, o decimal é o mais conhecido, o mais utilizado por esses fatores históricos que ele acabou de falar. O sistema decimal, ele não é o sistema mais simples. Você pode estar pensando, é porque o 10, somar 10 mais 20, utilizar esse sistema de numeração é mais simples que utilizar o binário, ou um sistema hexadecimal, que usa A, 2, F.
Então, assim, você deve imaginar, ele é mais complicado. Não é. O decimal, o hexadecimal, o binário e o octal, eles obedecem à mesma regra de formação. Eles são utilizados da mesma forma. Nós vamos acompanhar agora que todas essas representações posicionais são regidas por uma única lei, chamada lei de formação. Então, todos esses números que nós falamos, todos os sistemas posicionais de numeração, binário, decimal, octal e o hexadecimal, todos eles, para serem formados, serem lidos e calculados da forma que você conhece o decimal, por exemplo, todos eles obedecem uma mesma regra de formação, que nós chamamos de lei de formação. A única diferença efetiva entre esses diferentes sistemas de numeração é a quantidade de algarismos utilizada para representar os números. No sistema binário, apenas 2 algarismos são usados. No sistema octal, 7 algarismos. No decimal, 10 algarismos. E no hexadecimal, 16 algarismos. O Evanilson vai explicar para vocês como fazer para entender esses sistemas posicionais de numeração. Bom, podemos acompanhar no slide aí a forma de notação da lei de formação de números, certo? Temos aí o número, temos AN vezes B elevado a N, mais AN menos 1 vezes B elevado a N menos 1, assim por diante, até A0 elevado a B menos 0, onde B é a base do número, quer dizer, o sistema posicional de numeração que ele está sendo utilizado, seja o base 2, base 8, 10 ou 16. N é a quantidade de algarismos menos 1. E AN é o algarismo de acordo com a sua posição. Deve estar meio complicado aí para você entender esse número aí, né? Como assim? 783, como é que eu empregaria esse número dentro dessa lei de formação aí? Vamos observar um exemplo. Acompanhe no slide. O número 1982, no sistema decimal, é composto por 1 milhar, 9 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Decompondo aí esse número 1982, nós temos uma unidade de milhar, 1000, 9 unidades de centenas, 900, 8 unidades de dezenas, 80, e 2 unidades. Então, é assim que é composto o número 1982. Vamos decompor ele, então? Continuar? Então, é 1000 mais 900, as 9 centenas, mais 80, as 8 dezenas, mais 2. Seguindo aí, ó, 1982. O cálculo matemático, 1000 mais 900 mais 80 mais 2 é igual a 1982. Aplicando a lei de formação, nós temos aí o primeiro algarismo, que é 1 milhar, certo? Nós temos 9 centenas, nós podemos acompanhar aqui 9 centenas. Temos 8 dezenas, 8 vezes 10. Temos 2 vezes uma unidade. Aplicando a lei de formação que nós conhecemos, aqui, a lei de formação decimal, nós temos que multiplicar 1 vezes 10, porque 10 é a nossa base decimal. 10 elevado à terceira. Por quê? Porque a posição dele, somando da esquerda para a direita, ela é a quarta posição. Mais 9 vezes 10, que é a base decimal, elevado a 2, mais 8 vezes 10, que é a base decimal, elevado a 1, que é a posição, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Certo? Então temos aí o exemplo da lei de formação. Vocês podem reparar em negrito que tem o 1, 9, 8, 2. Cada um de acordo com a sua posição aí. E representado vezes 10, que é a base decimal. Então a última linha é a representação do número 1982 no sistema decimal pela lei de formação. Conforme nós formos avançando, você vai compreender melhor esse sistema, essa lei de formação aí. Bom, no sistema binário base 2, existem apenas 2 símbolos para representar qualquer número natural, que, como conhecemos, é o 0 e o 1. 2 números. O sistema decimal que nós conhecemos utiliza
10 símbolos para representar todas as unidades que nós conhecemos, ok? O sistema binário não possui 10 símbolos, ele possui apenas 2, que é o 0 e o 1. Com certeza você já deve ter ouvido falar em linguagem binária, que é só 0 e 1, que é a linguagem que o computador entende. Ok? Então você vai trabalhar bastante essa linguagem aí. Então o sistema binário base 2 só entende 0 e 1. O número 1001 no sistema binário, de acordo com a lei de formação, é composto da seguinte forma: 1 vezes 2, 2 que é a base, certo? Elevado a 3, que é a posição dele, mais 0 vezes 2, que é a base binária, elevado a 2, mais 8, mais 0 vezes 2, a base binária. Lembre, se fosse 10, se fosse decimal, a base seria 10. Então 1, tá ligado? Mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é a posição. Ok? Então aí nós temos aí o número 101 na notação binária. Vamos acompanhar aqui, ó. Nós temos o número 101. 101. O 1 aqui é o numeral, está na posição dele. O 2 é a base que nós estamos trabalhando, que é o binário. Base 2. Lembra-se? 2 símbolos apenas para representar todas as unidades. 3 aqui, ó, é a posição. Nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. 4 elementos. Então, da esquerda, da direita para a esquerda, ele é o quarto elemento. 0, 1, 2, 3. Então, 2 elevado à terceira. Mais 0, que é este outro caractere aqui. 0 vezes 2, a base binária, elevado a 2, que é a posição dele. É a segunda. Mais 0 novamente, que é este 0 aqui correspondente, certo? Vezes 2 a base, elevado a 1, que está aqui. E por fim, o 1, que é esse último algarismo aqui representado. 1 vezes 2, a base binária, até o elemento 0. Lembre-se que é necessário para qualquer número que você for representar, sempre partir da esquerda da direita para a esquerda, para fazer esses cálculos aí. E prosseguindo então. Prosseguindo, vamos ver como ficaria o número 101 de acordo com a lei de formação, que nós acabamos de explicar. Vamos ver se você consegue identificar aí. Então, faça o cálculo. 101. 101, o primeiro caractere seria, a primeira parte dele seria o quê? 1 vezes 2 elevado à quarta. Lembre-se, nós temos aí 5 números, que começam a ser da direita para a esquerda, numerar. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro é 1 vezes 2 elevado à quarta. O segundo, 1 vezes 2 elevado à terceira. O terceiro, 0 vezes 2 elevado à segunda. Depois, 1 vezes 2 elevado à primeira. E por fim, você já deve imaginar aí que seja 1 vezes 2 elevado a 0. Então nós podemos observar, através desse número, que a representação posicional da lei de formação do número 11011 está aqui, ó. O primeiro 1 está aqui. O segundo 1 está aqui. O 0 aqui. 1, 1. Então, assim está representado o sistema posicional de numeração binária. O sistema decimal não possui o algarismo 10. Para representar a quantidade de uma dezena, utilizamos o algarismo 1 seguido do algarismo 0. Porque nós vimos então que
o sistema decimal ele vai de 0 a 9. Então, o número 10, o algarismo 10, você não possui um número para ele, um símbolo para representar esse 10. Então, o que nós temos? No decimal é unidade e dezenas. 10 não possui nenhuma unidade, ele é uma dezena. Então, no 0 representa nenhuma unidade e no 1 representa uma dezena. Então, assim, representamos 10 algarismos. Ok? Então, seguindo. Para se representar o número 2, é utilizado o algarismo 1, seguido do algarismo 0. Assim, o algarismo 1 representa 2 elementos e 0 nenhuma unidade. Isso no sistema binário. Bom, cada algarismo é chamado de bit. No sistema binário, cada algarismo é chamado de bit, ou binary digit, ou ainda dígito binário. Podemos agrupar os bits da seguinte forma. Acompanhe na tabela, 4 bits equivalem a um nibble, 8 bits equivalem a um byte e 16 bits equivalem a word. As palavras byte e word são largamente utilizadas no contexto da computação. Quem nunca ouviu falar que um determinado arquivo tem 10 megabytes? Então, o conceito de byte é largamente utilizado na computação. Como a gente pôde ver no slide, um byte é um conjunto de 8 dígitos binários, ou um byte é um conjunto de 8 bits. Bom, vamos ilustrar aí, segundo o slide, um método fácil de a gente tentar identificar como trabalha o sistema binário base 2. Nós temos aí, imagine então, uma cena de um quarto, no qual você tem que iluminar esse quarto. Você tem uma lâmpada lá de 50 watts. Você liga a lâmpada, todo o quarto se ilumina. Mas no nosso exemplo, suponha que você tenha não uma lâmpada de 50, mas 6 lâmpadas de diferentes potências cada uma. Nós teríamos que acender esse quarto com uma determinada quantidade de watts. Como nós poderíamos fazer aí então? Nós utilizaríamos o princípio aqui. Eu tenho que acender 50 watts. A primeira lâmpada que eu teria que acender, para subtrair, seria a lâmpada de 32 watts. Certo? Então, eu ligo aqui ela, eu tenho uma iluminação de 32 watts rodando aí na sala. Mas eu preciso de uma iluminação de 50 watts. Então, o próximo que seria 32, 50 menos 32, nós sobram o quê? 18 aí. Eu poderia acender o 16? Posso, né? Então, eu acendo aqui o 16. Eu tenho aqui rodando 32 mais 16, tenho na sala uma iluminação de 48 watts. Quanto ainda resta para alcançar o meu 50? Ainda tenho o quê? O 8? Não, eu passaria. 4 também excederia. Então, 2 é o que falta aqui, ó. Eu posso ligar aqui, então, o interruptor da segunda lâmpada e tenho aqui, então, a iluminação do quarto em 50 watts. Agora, tentem vocês aí. Eu preciso estabelecer uma iluminação da sala com intensidade igual a 37 watts. Eu tenho aqui 6 lâmpadas, cada uma com uma intensidade diferente. Para mim acender 37 watts, qual seria a primeira lâmpada que eu acenderia? Pensaram aí? Muito bem, é essa mesmo, a de 32 watts. Então pense o seguinte, quando a lâmpada está acesa, significa 1. Quando a lâmpada está apagada, significa 0. É assim que o computador trabalha. Eu tenho que alcançar 37. Já tenho 32 de potência. Faltam quanto? 5. Então, o 16 eu acendo? Não. 16 permanece apagada. E a de 8? Eu preciso apenas 5. Permanece apagada da mesma forma. Eu preciso de 5. A lâmpada de 4 me atenderia? Atenderia. Então, eu acendo aqui a de 4. Opa, tenho 1 agora. Eu preciso de quanto ainda? 32 mais 4, eu tenho 36 watts. Eu preciso de uma intensidade de 37. A de 2 watts ultrapassaria, então eu permaneço com ela apagada. Por fim, eu acendo a de 1 watt. Ligado aqui, então, eu tenho aqui a iluminação no quarto de 37 watts, que representaria para mim isso em 1, 0, 0, 1, 0, 1.
Viu como é fácil, como é simples o sistema de numeração que o computador utiliza? É dessa mesma forma que ele trabalha, certo? Tendo energia, eletricidade, né? No caso, quando está aceso, quando está passando valores, eu tenho 1, ou seja, tenho eletricidade, tenho luz. Quando não está trafegando nada, não está passando informação, eu tenho 0, então não tem eletricidade. É a mesma forma que o computador trabalha, por isso ele utiliza o sistema binário. Nós temos ainda o sistema octal. O sistema octal é o sistema de base 8. Ele utiliza 8 símbolos diferentes para representar todos os algarismos possíveis, que vai do elemento 0, 1, 2, 3 até o 7. Então, o sistema octal só utiliza esses 7 símbolos aí para representar todos os números naturais. Um exemplo aí na base de formação, nós temos novamente nosso sistema de lei de formação, como nós já vimos. Nós temos aqui que representar o número 735 na lei de formação. O primeiro caractere, o 7, ele está aqui, ó, 7 vezes, por que o 8? Você deve lembrar, por que o 8? No outro exemplo eram 2, nós estávamos trabalhando base binária. No sistema octal, nós temos aqui a base dele é 8. Então, essa aqui ó, é a base no qual nós estamos trabalhando. Por que 2 elevado a 2? Lembre-se, 0, 1, 2. Da direita para a esquerda, eu vou crescendo os números. Então, 7 vezes 8 elevado a 2. Meu próximo elemento é o 3. 3 vezes 8, a base, elevado a 1, que é a posição dele. E por fim, o 5, na minha lei de formação. 5 vezes 8, que é a nossa base. Então nós temos aí a representação do número 735 na nossa lei de formação de sistema de números posicionais. Continuando. Sistema hexadecimal, base 16. Ele possui 16 símbolos de representações, ok? Constituído pelos seguintes símbolos ordenados. Nós temos os elementos, os símbolos de 0 até 9 e de A até F. Então, esses 16 símbolos aí são utilizados para representar qualquer coisa. Observe que A equivale a 10, B equivale a 11, C equivale a 12, D a 13, E a 14, F a 15. Ok? É importante vocês lembrarem sempre esses números aí. Você tem que saber sempre quanto equivale cada letra dessa, se você quiser ter agilidade na hora de fazer uma conversão de binário para hexadecimal ou para octal. Ok? Você tem que ter sempre essa tabela em mente. Agora, por que foi usado A até F? Simplesmente porque era mais simples a utilização de letras, né, após os números, a utilização de letra, porque são símbolos mais conhecidos. Então foi usado não por qualquer outra coisa, mas sim por facilidade mesmo, para a pessoa fazer o cálculo. Seguindo ainda no hexadecimal, nós temos um número aí para representar A29F. No sistema hexadecimal, de acordo com a lei de formação, ele ficaria assim, ó. Acompanhem aí. A29F é igual a A vezes 16 elevado a 3, mais 2 vezes 16 elevado a 2, 9 vezes 16 elevado a 1, mais F vezes 16. Certo? Novamente nós temos aqui, ó, todos os caracteres A, 2, 9 e F. Conforme estão aqui, ó. A2, 9F. Nós temos aqui a nossa base, que é a 16. E aqui, para cada posição do número dentro da formação, nós temos o seu posicionamento aqui. Então, traduzindo ainda mais, nós vimos que o A equivale a quanto?
na nossa tabela, A equivale a 10. Então, 10 vezes 16. O 2 não muda, o 9 também não muda. Já o F vai mudar. O F passa a ser 15, pela nossa tabela aí. Então, observe que a lei de formação é igual para todas as outras. Caramba, Evanderson. Quanto número, hein? Esse tal de sistema hexadecimal, ele é perigoso mesmo. Ele vai de 0 a 9, A, B, C, D e F. É muito número, hein? É números, né, professor? Realmente. Bastante. Mas vocês puderam compreender aí que a formação, não importa a base que ele seja binário, seja hexadecimal, decimal, octal, todos eles, né, professor Carlos, obedecem à mesma lei de formação. Agora eu tenho uma pergunta. Vamos supor, com tantos números disponíveis, com tantos algarismos disponíveis, que você tem, acompanhe comigo no slide, que você tem o número 25. Né? Eu pergunto, esse número, os algarismos 2 e 5, estão representados em vários sistemas de numeração posicionados que a gente acabou de falar. Então eu pergunto, o 25, ele é um número decimal ou ele é um número octal? Né? Tem uma maneira de a gente responder isso? Com certeza. Então, para diferenciar números que podem ser representados com os mesmos algarismos em diferentes bases, né, existem os padrões de representação de numeração. Né? Vamos acompanhar no slide que a gente tem o D, a letra D, é indicada é utilizada para indicar que um determinado número está escrito em base decimal. O número O é usado para indicar que um determinado número está expresso em base octal. E a letra H é utilizada para indicar que um determinado número está em base hexadecimal. Da mesma maneira, se nós tivéssemos um número escrito em base binária, utilizaríamos o símbolo B para indicar que aquele número está escrito em base binária. E por que, professor Carlos? Só interrompendo. E por que eu não tenho o 25B aqui? Não temos o 25 binário justamente porque no sistema binário de numeração apenas temos os símbolos 0 e 1 para indicar, para expressar quantidades. Né? Uma outra maneira de representar os números, de indicar o padrão, né, a base em que está sendo expresso um número, é justamente, vamos acompanhar no slide, a utilização do número entre parênteses e a base escrita pequenininha ali do lado do parênteses. A gente pode perceber no slide que 25, abre parênteses, né, fecha parênteses, em base 10 é igual a 25D, que expressa a quantidade 25 em base decimal. Da mesma maneira, a gente tem na base 8 e na base 16 também, né, também conhecida como base hexadecimal. Então, professor, para representar um número, quer dizer que eu posso colocar o número e a letra na frente, ou eu posso expressar ele, então, entre parênteses, informando a base que ele está representado. São as duas formas, né? Exatamente. E por que eu deveria fazer isso, por exemplo? Se eu colocar só 25, eu poderia imaginar que é na decimal. Mas às vezes o senhor pode estar querendo também referenciar que seja na hexadecimal. Seria para esse tipo de problema? Justamente. Existe um conceito que é extremamente importante nesse caso. Como já foi dito, nós seres humanos estamos acostumados a trabalhar com um sistema decimal. E computadores estão acostumados a trabalhar com sistemas principalmente binário e hexadecimal. Como a gente pode conversar com os computadores então? Para que a gente possa conversar com os computadores, foram desenvolvidos métodos de conversão entre diferentes bases de numeração. Vamos acompanhar no slide? Por exemplo, o número 25 em base hexadecimal, quanto esse número representaria em base decimal? Né? Então, tem que ter uma maneira de fazer a conversão entre diferentes bases. Né? Se a gente acompanhar nessa tabela, né, ela apresenta um padrão de conversão. Por exemplo, em base 2, o 0, né, o 0 representa 0 em todas as bases. Né? O 1 também. Já a quantidade 10, né, ela é expressa aqui, né, em base binária, ela representaria 2 em base decimal, né, que também representaria 2 em base octal. Já o número 100, em binário, representa 4 em base decimal e assim sucessivamente. Existem diversos padrões, né, para conversão entre bases. Então vejamos,
Tem como transformar de uma base para outra? Com certeza. Vamos acompanhar no slide, relembrar a formação de um número, né? O número 125 em base decimal representa 5 vezes 10 elevado a 0, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado ao quadrado, totalizando o número 125. Ou seja, utilizamos aí as posições onde cada algarismo ocupa para expressar a quantidade que ele representa dentro do número, né? Professor Carlos, só para dar uma reforçada para os alunos, para vocês aí que estão assistindo agora, essa tabela de conversão que o professor mostrou agora, vocês têm ela na apostila aí. Então, é ideal que vocês estejam conferindo na apostila. Você vai ter ela completa. Nós colocamos aqui no slide apenas um exemplo, certo? Uma pequena parte dela aí, até porque não cabe no vídeo, ok? Mas procurem na apostila de vocês, a aula 3, você vai ter essa tabela com os números completos de conversão e estudem. Lembre-se, quanto mais você tiver ela de cabeça, mais rápido e eficientes serão as suas conversões aí. Bom, agora que vocês já estão craques aí na utilização da lei de formação, né, vamos ver como que a gente consegue traduzir um número de uma base para outra base. Vamos utilizar primeiro como a base destino, a base decimal. Acompanhe comigo no slide, por favor. Então, para converter qualquer número de qualquer base para a base decimal, basta aplicar a lei de formação. Por exemplo, se nós tivermos o número 35 em base octal, basta aplicar a lei de formação e nós vamos perceber que esse número, né, ele vai resultar em 3 vezes 8 elevado a 1, que o resultado é 24, e 5 vezes 8 elevado a 0, que o resultado é 5. Então, a gente tem aí, nesse contexto, o número 35 representando 29 em base decimal. Se nós utilizarmos o número binário para transformar, né, para converter para a base decimal, utilizamos a mesma lei de formação, onde 1 vezes 2 elevado a 3 representa 8, 1 vezes 2 elevado a 2 representa 4, 0 vezes 2 elevado a 1 representa 0, e 1 vezes 2 elevado a 0 representa 1, de maneira que o número 1101 em base binária resulta no número 13 em base decimal. Então, sempre é assim, sempre vamos utilizar a lei de formação para converter o número de uma base qualquer para a base decimal? Com certeza, sempre utilizando a lei de formação. E como eu posso fazer para transformar o número de uma outra base de uma base decimal para uma outra base? Vamos acompanhar comigo no slide, por favor? Então vejamos, para transformar um número de decimal para uma outra base, nós vamos utilizar o método das divisões sucessivas. Ou seja, utiliza-se o número original em base decimal, utiliza-se esse número em base decimal e efetua-se divisões pela base alvo. Ou seja, se eu quero transformar o número de decimal para binário, nós vamos utilizar o original em decimal traduzido para dividindo pela base binária. Nesse caso, o resultado seria 18 e nós teríamos o resto 1. Né? Essas divisões sucessivas, elas vão se repetir até quando? Até quando chegarmos no momento em que o quociente seja menor do que a base. Nesse momento, cessam-se as divisões sucessivas e nós teremos aí o resultado. Esse resultado, ele é expresso da seguinte maneira, ele vai ser formado utilizando-se o resto de cada uma das divisões sucessivas efetuadas. Acompanhe comigo aqui, né, que esse número vai ser formado pelos algarismos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, tomados na ordem inversa em que foram encontrados. Dessa maneira, o número 37 em base decimal vai ser convertido para 1, 0, 0, 1, 0, 1 em base binária. A conversão do número binário para o número hexadecimal, ele é mais simples. Se a gente observar na apostila aquela tabela, nós vamos perceber que basta a gente utilizar conjuntos de 4 dígitos binários para formar um dígito decimal. Por que isso acontece? Acompanhe comigo aqui. Se a gente observar, o número 16, que expressa a base hexadecimal, é igual a 2 elevado a 4. Por isso, nós podemos utilizar conjuntos de 4 dígitos binários
para formar um dígito hexadecimal, completando com o 0 quando for necessário. Dessa maneira, o número 10010110110 se transforma no número hexadecimal 4B6. Da mesma maneira, se nós observarmos o sistema octal, né, percebemos que o número 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, nesse caso, vamos dividir os dígitos binários em grupos de 3 e não de 4. Para esse exemplo, vemos que o número 1001011110 se transforma no número 2266 em base octal. A transformação de base binária para hexadecimal resulta em divisão em 4 dígitos. Né? Conjuntos de 4 dígitos binários formam um dígito hexadecimal. De números binários para octal, conjuntos de 3 dígitos. Então, como seria a transformação do sistema octal para o sistema hexadecimal e vice-versa? Vamos acompanhar no slide? O número 342 expresso em base octal pode ser convertido para esse seguinte número em base binária. Observe que ele pode ser dividido em conjuntos de 3 dígitos binários. Esse mesmo conjunto de 3 dígitos binários, se for reagrupado em conjuntos de 4 dígitos, pode ser convertido diretamente para a base hexadecimal, resultando que o número 342 em base octal resultaria no número E2 em base hexadecimal. Agora, eu faço uma pergunta. Como utilizar números fracionários nos sistemas posicionados de numeração? Como eu posso saber a diferença entre 1,2 no sistema octal e no sistema hexadecimal? Mas também existe, professor Carlos, vírgula no número binário? Com certeza existe vírgula no número binário. Vamos acompanhar comigo aqui a conversão de um número binário fracionário para um número decimal. Observe que nós temos aqui 3 algarismos antes da vírgula e 2 algarismos depois da vírgula. Como o Evandro comentou no início, as posições dos números são expressas da direita para a esquerda, a posição que o número ocupa dentro, que o algarismo ocupa dentro do número, 0 para 2. A maneira mais simples de fazermos essa conversão é assumirmos que depois da vírgula, os números também ocupam posições, porém, o expoente ao qual a base será elevada será expresso por um número negativo, resultando dessa maneira com que o número 110, que está expresso antes da vírgula, resulta no valor 6. E o número 01, expresso depois da vírgula, resulta no valor 0,25. Como os resultados de cada uma das conversões são somados, o resultado final vai ser 6,25. Esse é o padrão de conversão de números fracionários, de números binários, para números decimais. Esse mesmo padrão de conversão, que obedece ainda à lei de formação, pode ser usado para transformar números de base octal e hexadecimal também para a base binária. Para a base decimal, desculpa. Então veja, nós temos o sistema decimal como o mais comum, né? E nós temos o sistema binário como o mais comumente utilizado por computadores. Certo, Evanderson? Correto, professor. Bem, gente, é isso aí mesmo. Daqueles que imaginavam que não fazia números binários, não tinha vírgula, tá aí uma novidade para vocês. Eu tenho certeza que muitos desconheciam esse fator, mas é claro que deveria possuir, porque o computador, né, professor Carlos, ele faz cálculo com números fracionários. Exatamente. Então, não poderia ser diferente. Bom, pessoal, então, essa é a nossa aula. Sei que foi bem corrida aí, ok? Mas, realmente, os sistemas posicionais de numeração são dessa forma. Vai requerer bastante estudo também de vocês aí. Nós vamos estar no AVA, certo, professor Carlos? Com certeza. Para tirar nossas dúvidas. E nós vimos, então, que existem diversos sistemas posicionais de numeração. Os números são organizados de acordo com uma chamada lei de formação, certo? E que nós existimos os números binários, os números sistemas base octal, decimal e o hexadecimal. Bom, e também nós temos aí padrões de conversão entre os diferentes números, né? Então, por favor, estudem bastante, treinem bastante as conversões, porque no computador ou em qualquer base, matemática é matemática. Se não estudar, não vamos aprender, certo? É isso aí, pessoal. Boa noite a vocês. Um abraço. Deus abençoe.